Rômulo Veneroso foi deputado estadual, vereador em Betim por 4 mandatos, presidente da Câmara dos Vereadores e atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico na atual gestão. O candidato tenta uma cadeira como deputado federal pelo Avante. Seja bem-vindo, candidato. Agradeço o convite, cumprimentar toda essa equipe do Gira Betim, parabenizar por essa atuação de vocês na nossa cidade. É muito importante a atuação e a presença de vocês na nossa comunidade. Candidato, o que motivou o senhor a se candidatar agora como deputado federal? Bom, a história é a seguinte, como você disse, nós tivemos a oportunidade de participar da Câmara Municipal de Betim como vereador por 4 mandatos, fui presidente da Câmara por 3 vezes, secretário de governo em 2001, 2002, depois tentei a experiência muito rica e importante que foi a Assembleia Legislativa, fui eleito aqui com 90% dos meus votos em Betim, e lá nós atuamos por 2 mandatos, e quando foi agora em 2014, eu tentei a cadeira para federal. A nossa cidade estava sem deputado federal, uma cidade de quase 450 mil habitantes, né? Sem um deputado federal, a perda é muito grande. Então nós tentamos a cadeira para federal no último pleito e infelizmente nós não atingimos o número de votos necessários para fazer a representação de Betim, de Minas Gerais, no Congresso Nacional. Então, mais uma vez, nós estamos colocando o nosso nome para ser apreciado, avaliado para a população de Betim e reforçando sempre a importância, né, da cidade ter um representante em Brasília. Betim teve vários representantes no passado e há 6 anos nós ficamos sem essa representatividade na Câmara dos Deputados Federais. O que com isso a gente pede? Nós temos lá uma situação de emendas parlamentares, que são verbas que vêm para os municípios. Então, os deputados têm os municípios a indicar as verbas, e evidentemente, como nós moramos em Betim, vivemos em Betim, temos essa história toda com Betim, o compromisso nosso maior é com a cidade de Betim. E nesses 6 anos, assim, numa conta muito rápida, nós perdemos mais de 70 milhões, né, no momento desse de crise, de arrecadação caindo, de dificuldades das prefeituras, nós perdemos mais de 70 milhões de verbas que poderiam ter vindo com indicações dos deputados. Aproveito até, né, para fazer esse apelo, essa reflexão da cidade, dos eleitores de Betim, e passar a entender melhor essa necessidade da representatividade de um deputado federal em Brasília. Nós temos deputado estadual na Assembleia Legislativa, mas em Brasília estamos sem. Candidato, o Ministério Público pediu impugnação de 51 candidatos em Minas Gerais. E um deles era o senhor, era o nome do senhor que estava colocado. E o motivo principal seria não constar quitação eleitoral da última candidatura. E o que o senhor pode dizer a respeito disso? Como o senhor pode apresentar? O que aconteceu? Em 2008, quando eu fui candidato a prefeito de Betim, onde nós tivemos quase 90 mil votos, nós tivemos uma multa por ter pintado um muro indevidamente. Na verdade, muito difícil a gente, como candidato, acompanhar tudo isso, né, e conseguir fazer essa verificação se foi a medida certa, o tamanho certo. E teve uma falha e nós tivemos uma multa para ser pago. Isso foi em 2008. Eu dividi a multa em 3 anos, o pagamento, e foi pago, concluído, e só não tinham dado baixa. Então, foi essa a causa, mas já está tudo justificado e comprovado que essa multa foi paga devidamente dentro do prazo. Candidato, o senhor tem vários anos de carreira política, atuou como deputado estadual, como vereador, então o senhor tem conhecimento das necessidades da cidade. E, atualmente, para o senhor, qual que é a principal necessidade da cidade de Betim? Hoje, no contexto nacional do nosso país, que vive hoje uma crise, está uma crise desde 2015, trazendo grandes dificuldades para que os municípios tenham as condições necessárias e importantes para poder fazer a sua gestão. Haja visto que hoje os gestores dos municípios, se não adequarem a maneira de administrar de uma forma bem segura,
bem dentro da realidade, as dificuldades são grandes, porque os problemas são muitos, tanto na área da saúde, na área da educação, do esporte, do lazer, da cultura. Esses investimentos, tudo depende da receita do município. E o que nós assistimos de 2015 para cá foi isso, que Betim, aconteceu que a Fiat teve uma queda nas suas vendas, né, a receita caiu drasticamente em Betim, ela deixou de crescer e, além disso, caiu. E o poder público precisaria, nesse momento, de 2015 para cá, de ter feito uma adequação da maneira de governar, de administrar, para que pudesse adequar a receita com as despesas. E com isso, Betim tem passado uma dificuldade muito grande de poder romper essas barreiras, né, do que é exigido, principalmente na área da saúde. E é onde eu falo que uma grande oportunidade, a gente estando em Brasília, de poder buscar recursos e também trazer novos geradores de emprego e de renda para a cidade. Né? Estando lá em Brasília, você está acompanhando todo o desenvolvimento do país, e é nessa aí que, às vezes, um representante da cidade pode estar buscando mais indústria para a cidade, para gerar mais emprego, para gerar mais receita. E, além disso, como eu citei anteriormente, a grande facilidade que um deputado tem de indicar emendas para o município, que hoje, quando a gente fala que Betim perdeu 70 milhões, é um valor expressivo. Infelizmente, né, a cidade, na última eleição, que eu não venci as eleições, não tive o mandato, e Betim ficou sem, né, que estava disputando tanto eu como a Maria do Carmo o cargo, e não fomos eleitos, e outros candidatos. Aconteceu isso, que quantos votos que foram embora de Betim para candidatos de fora da cidade, que não tem esse compromisso com a cidade, e isso ficou comprovado, porque eu tenho lá uma relação de mais de 30 candidatos que receberam uma quantidade de votos até expressiva na nossa cidade, e infelizmente os 4 anos passaram e a receita não aumentou com as emendas. As emendas não chegou a ser de que um deputado tem, que são 14 milhões e 800 por ano, ou seja, chega próximo a 50 milhões no mandato, fora as emendas de bancadas, que podem aumentar muito esse valor, nós não tivemos nem 5% desse valor que veio à nossa cidade. Então, deputados, muitas vezes que vêm aqui, com muitos discursos, falando e dizendo que vai fazer, que quer ter um compromisso, pega o passado e vê qual que foi o compromisso desses deputados com a cidade de Betim. Muito pequeno. Infelizmente é isso. E a hora é essa. Se nós não alertarmos os nossos eleitores para isso, não tem que votar no Rômulo. Eu penso que temos que votar num candidato da nossa cidade, que está aqui comprometido, que você tem o telefone dele, que você encontra com ele na missa, você encontra com ele na igreja evangélica, você encontra com ele na beira do campo, você encontra com ele na rua da cidade, na padaria, em todos os lugares. Então, é uma situação que facilita muito, né, esse compromisso da cidade, do candidato da cidade com a cidade. Muitos desses outros deputados que aqui vêm têm 20, 30 cidades que eles têm compromisso, e aí o dinheiro não vem para cá, tem que dividir o bolo. O candidato, o senhor tocando nesse assunto aí do compromisso com a cidade, né, de um candidato que seja da cidade, o senhor pode citar, por exemplo, feitos do senhor, enquanto o senhor era deputado estadual, que foi revertido em benefícios para a cidade de Betim, por exemplo? Sim, nós trouxemos várias emendas, não vou relacionar todas aqui, mas no momento que eu era deputado, nos 2 mandatos vieram várias emendas para Betim, veio emenda para a cultura, veio emenda para o social, veio emenda para a saúde, veio emenda principalmente, assim, nós trabalhamos muito o social no nosso mandato de vereador, então tinha raízes na cidade desse trabalho, foram muitos investimentos que foram feitos na cidade enquanto vereador, enquanto deputado estadual. Então foram várias emendas que vão estar, né, relacionadas nas nossas boletins de propaganda de campanha, que vão estar todas eles relacionadas. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte na sua caminhada. Tá bom, muito obrigado. Eu queria só aproveitar aqui para, mais uma vez, parabenizar, né, a equipe de vocês. Obrigado. Esse espaço democrático que está sendo aberto na nossa cidade. E, finalizando, né, desejar aqui aos nossos eleitores do país, né, que nesse momento tenha uma consciência, essa responsabilidade grande do voto. Não vamos perder a oportunidade de votar, porque, penso eu, né, são 2 situações que precisam ser analisadas. Uma,
Primeiro que se a gente estivesse vivendo uma ditadura que não tivesse a liberdade de votar, nós estaríamos todos brigando na rua para votar. Então hoje nós estamos tendo essa liberdade de votar, de escolher o candidato, e aí a história de cada um fala a verdade, né? Então é importante nesse momento a consciência de cada um de votar, de exercer esse voto democrático, esse ato de cidadania, evidentemente com toda a liberdade de escolha, né? E assim, a partir daquele momento que às vezes a gente escuta você, eu não vou votar em ninguém, isso dói porque dá oportunidade a esses políticos às vezes desonestos que jogam um rio de dinheiro às vezes na campanha e ganham o voto ou compram o voto e depois, quando só Deus sabe o que vai fazer durante o seu mandato. Está aí a nossa história na cidade, mais uma vez, né? Falando do nosso histórico e deixando o nome para ser avaliado pela população de Betim. Muito obrigado. Para conhecer todos os candidatos, continue ligado aqui no portal Gira Betim. Até a próxima.